Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa transmissão especial da live Planejando a Educação do Ceará para a próxima década. Este encontro marca o início de uma série de 13 transmissões ao vivo, com espaço de diálogo, escuta e construção coletiva voltada ao futuro da educação cearense. Um momento estratégico de diálogo, articulação e fortalecimento das políticas públicas educacionais do nosso Estado. Sou Gládia Cosmo, coordenadora do Fórum Estadual de Educação do Ceará, e estarei, a partir deste momento, anunciando as nossas painelistas e mediando os trabalhos de hoje. Mas primeiro gostaria de fazer aqui minha autodescrição. Sou uma jovem senhora, cabelos longos e lisos, uso óculos, estou usando um blazer preto, uma blusa de poá, antiga bolinhas, né? A blusinha de bolinhas branca e uma parede ao fundo. Este encontro é promovido pela Comissão Intergestora do Plano Estadual de Educação do Ceará, Plano 2026-2036, constituída pelo Decreto 36.535, de 15 de abril de 2025, com o objetivo de apresentar o diagnóstico que cada subcomissão fez, e hoje será a apresentação dessa subcomissão, a subcomissão 1, coordenada pela representante da Undime Ceará, Beruze Jardim, que é secretária de Educação de Quixadá e presidente da Undime Seccional Ceará. A temática hoje é o acesso e qualidade na educação infantil, com os objetivos: ampliar a oferta de matrículas em creche e universalizar a pré-escola, e garantir a qualidade da oferta de educação infantil. Esse diagnóstico é um direcionamento de caminhos que devemos trilhar para a construção do novo Plano Estadual de Educação 2026-2036, em consonância com o Plano Nacional de Educação e com os desafios contemporâneos enfrentados por nossas redes de ensino. Passamos agora a apresentar as nossas convidadas especiais. Estamos hoje aqui com a Aparecida Prado, coordenadora COEPS, Francisca Aparecida Prado Pinto, é mestra e doutora em Engenharia de Teleinformática na linha de pesquisa, Sinais e Sistemas, pela Universidade Federal do Ceará, pós-doutora em Ciências da Computação pela Universidade Rio Grande do Norte, licenciada em Matemática UES e especialista em Informática pela UFC. É professora da Rede Estadual de Ensino do Ceará, foi coordenadora do Grupo de Pesquisa de Sistema Computacional da UFC, coordenadora de apoio pedagógico do Centro de Educação à Distância, SEDUC, realizou gerenciamento e planejamento de projetos, sistemas distribuídos, aplicações paralelas, internet das coisas, educação à distância e matemática computacional, e ações pedagógicas do ensino médio e da educação infantil. Seja muito bem-vinda, Aparecida Prado, a este momento, nesta tarde aqui, para falar de educação infantil. Vamos, então, agora, apresentar a Érica Laurentino, orientadora CADIM COEPS. Érica Maria Laurentino de Queiroz é mestra em Educação pela Uniatlântico, especialista em Gestão Escolar pela Universidade Cândido Mendes, é professora da Rede Estadual de Ensino do Ceará, realiza trabalhos de orientação e planejamento para a formação em redes de professores e gestores da educação infantil e de assessoria técnico-pedagógica para os municípios do Ceará. Atualmente é orientadora da Célula de Apoio e Desenvolvimento da Educação Infantil, CADIM COEPS. Seja muito bem-vinda, Érica, a essa tarde de amplo conhecimento aqui, debate sobre a educação infantil. Orientar vocês que cada painelista terá um tempo de 15 minutos para discorrer o tema e, ao final, abriremos espaço para as perguntas e respostas dos nossos palestrantes. Que este momento seja fecundo em escutas, reflexões e compromissos, pois planejar a educação é um ato político que exige coragem, escuta ativa e responsabilidade social. E aí eu gostaria de iniciar esse momento aqui, deixando uma inspiração para essa abertura, e por que não falar em Paulo Freire? Então, não há esperança, não há mudança sem sonho, como não há sonho sem esperança. Então, desejamos a todas e a todos uma excelente jornada de diálogo e aprendizado, e convidando neste momento as nossas painelistas para fazer
uma breve, né, uma breve saudação aqui a todos, e logo em seguida a gente irá iniciar com a fala da primeira painelista. Então, Aparecida e Érica, por favor. Boa tarde, obrigada, Vládia, aí, que está conduzindo esse momento, essa primeira live, né, da subcomissão do Plano Estadual de Educação do Estado do Ceará, né, 10 anos aí para a gente estar avançando, né, nas políticas públicas para a primeira infância, para a educação infantil do nosso estado do Ceará. Obrigada aí pelo momento. Eu passo aqui para que a Érica também possa dar suas boas-vindas aí, quem está nos assistindo, né? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já que essa live vai ficar gravada no YouTube. Quero começar aqui com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher madura, tenho os cabelos nos ombros, castanho escuro. Nesse momento, uso uma blusa de gola alta, na cor marrom. Estou de óculos com armação preta, aqui num cenário, aqui num escritório, ao fundo, com algumas prateleiras ao fundo. É uma satisfação enorme estarmos aqui nesse espaço para trazer aí o resultado desse primeiro trabalho em torno desse projeto fundamental para a educação do nosso Estado, que é o Plano Estadual de Educação, e espero que esse momento seja o pontapé inicial aí para pensarmos de forma coletiva nesse projeto que a gente espera que seja usado, que seja um projeto sonhador, sim, que como o Vlad trouxe aí nas palavras de Paulo Freire, é importante sonhar, usar, e que é isso, que a gente tem aí um momento importante para o início dos diálogos aí com o público, né? O início do diálogo com o público geral, em torno do que é o PEE e o recorte da educação infantil. É isso. Obrigada, meninas, e vamos iniciar, então, aqui com a Érica, né? Érica, você vai ter 15 minutos, né? Então, seja bem-vinda novamente. E lembrando a todos que estão aí acompanhando pelo YouTube, que eles coloquem aí suas perguntas no chat do YouTube, que ao final da apresentação de cada um, a gente vai fazer aqui, né? Pegar algumas perguntas, se tiver, e fazer aqui as nossas painelistas. Então, Érica, a fala está com você. Obrigada, Vládia. Bom, também queria saudar aqui a Aparecida e a todos que estão aqui assistindo nossa live, né, com o intuito aí de se interar mais sobre o nosso projeto cearense para a educação infantil. Bom, e aí eu quero começar com a minha apresentação, a apresentação que traz aí o compilado do que foi esse trabalho, um trabalho em equipe, um trabalho importante, feito a muitas mãos, né? E aí, para início, espero que todos estejam vendo. Alguém pode me sinalizar se está tudo ok com a apresentação? Bom, e aí, para início de conversa, né? Esse Plano Estadual de Educação, com a ideia de gestão, equidade e inovação, né, pensando no futuro da educação, e eu faço parte da subcomissão 1, que trata do acesso, permanência e qualidade da educação infantil, uma comissão composta por muitas pessoas ligadas diretamente à educação infantil, de muitos setores. O nosso objetivo o objetivo é garantir o acesso e a permanência de bebês e crianças de 0 a 3 anos em 60% do percentual populacional dessa faixa etária e a universalização da pré-escola para todas as crianças de 4 e 5 anos. Né? Um objetivo que esse é o alvo, esse é onde nós queremos chegar. E pensando nisso, nessa primeira etapa, nós partimos sobretudo dos marcos legais, que é o que sempre orienta todo e qualquer trabalho da educação, sobretudo no que diz respeito à educação infantil, que é esse recorte que nós trazemos agora. Né? Então, é fundamental que nós pensemos em educação infantil a partir dos nossos marcos legais, e a gente não pode deixar de citar, e aqui a gente traz a Constituição Federal de 1988, que é um marco muito importante para a educação infantil. Também trazemos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
não poderia deixar de falar da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nossa LDB, também de 96, que é um marco muito importante para a educação infantil. E aí a gente traz também, com um salto maior aí temporal, o nosso marco legal da primeira infância, em 2016, que também, como o próprio nome já é sugestivo, é um marco, esse olhar para uma lei que tem um olhar cuidadoso, que dá nome, né, uma lei que dá nome a essa etapa tão importante da visibilidade, essa etapa tão importante da vida humana, que é a primeira infância, né, e traz suas particularidades. E aqui a gente também, o que nos orienta também é o novo Plano Nacional, né, isso, a Lei 15.388 de 2026, que estabelece, né, 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias para a educação brasileira válida até 2036. Temos também o Plano Nacional pela Primeira Infância, que não podemos deixar de citar, que também é algo que nos orienta também em relação a pensar sobre a educação infantil. Temos a Constituição do Estado do Ceará e também é importante a gente citar os nossos avanços aqui dentro do Estado, que é a Lei do Programa Mais Infância também, que também visa o acesso e permanência de crianças na educação infantil. Então, tendo dito isso, estando nós orientados pelos marcos legais, né, e partimos para um diagnóstico, que não é simples de ser feito. Né? A gente vai ver que tem algumas problemáticas na construção desse diagnóstico, mas que ele é fundamental, foi fundamental ter sido feito, e ele é fruto, né, dessa construção coletiva, não poderia deixar de ser, fundamentada na realidade do Estado do Ceará, né, seguindo a metodologia proposta para a elaboração do nosso Plano Estadual de Educação. Não é isso? E aí nós partimos desse diagnóstico, com análise e explicação dos problemas que existem, né? Partimos dos problemas, identificamos qual é a problemática, não é isso? E aí, depois de identificar essa problemática, nós vamos formular quais são os nossos objetivos a partir dessas problemáticas, e aí, partindo desses descritores desse problema, descrevendo esse problema, nós podemos pensar e elaborar e definir as metas, não é isso? E aí, olhando para as causas críticas, né, que nós vamos traçar objetivos para que a gente alcance, pensar em estratégia para que alcance os nossos objetivos. Então, é esse o movimento que essa comissão, essa subcomissão faz em torno desse objetivo 1, que é acesso e permanência da educação infantil. Crianças de 0 a 3 anos, creche, que frequentam creche, que têm direito à creche, visando esse objetivo de contemplar aí esse acesso de 60% das nossas crianças. E pensando também na pré-escola, que deve ser universalizada, não é isso? Adiante, para a gente explicitar qual foi o problema que nós encontramos, né? O nosso problema, diante desse objetivo 1, é a taxa de atendimento entre bebês e crianças de 0 a 3 anos, em creche, e esse atendimento também para crianças de 4 e 5 anos, também na pré-escola, né? Essas taxas, elas encontram-se abaixo das metas estabelecidas. Então, essa é a problemática que se configura nesse objetivo 1, certo? Então, na faixa de 0 a 3 anos, de acordo com o IPES, em 2025, essa taxa de frequência é de 39,4%, não é isso? Essa taxa de atendimento é de 39,4%, tá bom? E a gente sabe que o último plano estadual fala de uma meta que era de 50%, e infelizmente nós não atingimos essa meta. E a gente tem a pré-escola, que deve ser universalizada, que deve ser 100%, não é isso, de atendimento para crianças de 4 e 5 anos. De 5 anos, nós também, infelizmente, não conseguimos essa universalização no último decênio. Então, esse é o nosso problema, então nos debruçamos sobre esse problema e fizemos a nossa análise descritiva, né? Analisamos e descrevemos esse problema a partir da análise de dados, de uma pesquisa dos dados que olhem para essas duas faixas etárias, para esse momento da educação, né, essa etapa da educação. E aí a gente tem uma série histórica de atendimento que nós olhamos a partir de modalidades, né, isso a gente tem a educação especial, os recortes que estão dentro desse guarda-chuva que é a educação infantil, de 0 a 3 anos e 4 e 5 anos,
que temos a educação especial, a educação do campo, a educação indígena, a educação quilombola. Esses recortes eles foram observados, são extremamente importantes. Também olhamos para a localização, onde essas unidades estão concentradas, se são nas zonas urbanas, como elas se distribuem ao longo dessa localização, e também observamos aí o recorte raça-cor, né? E aí o que é importante a gente dizer? Que o Ceará ele mantém um contingente expressivo e contínuo de crianças na faixa da educação infantil, sem uma tendência de redução significativa nessa demanda, certo? Isso implica dizer que esse planejamento desse plano estadual, ele deve considerar a expansão do atendimento, não é isso? Especialmente em creche, que é o que a gente vai ver agora, não é isso? Olhando para a população de 0 a 3 anos, nos últimos 10 anos, nós temos aí, no intervalo de 2018 e 2019, o pico, né, da população em que a gente teve mais de 500 mil crianças nessa faixa etária, e a gente olha para esse gráfico do percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola, né, a gente vê que é um gráfico também ascendente, né, que está em crescimento. Entretanto, a gente sabe que esse número chegou a aproximadamente a 40%, ainda não contempla essa etapa, essa faixa etária, e a gente precisa avançar nesse sentido. Então, olhar para essa população, olhar para a série histórica de atendimento a essas crianças é fundamental. E aí, de 4 e 5 anos também é importante que a gente perceba que também há um crescimento em 2024. A gente atinge o maior número de crianças nessa faixa etária, e a gente tem uma curva que é levemente ascendente nessa questão desse percentual de crianças que são atendidas nessa faixa etária, não é isso? Então, é importante a gente perceber que, no estado do Ceará, o número da população de crianças, embora de 0 a 3 anos, a gente vê uma leve queda, mas a tendência aí é que esse número aumente entre crianças de 4 e 5 anos, e isso nos orienta a ficarmos vigilantes permanentemente, para que a gente possa garantir a essa população esse acesso à permanência, né? E a gente observa, pegando esses números da população, a gente observa também os recortes, né, da oferta da educação infantil, como elas têm se comportado a partir do olhar para a educação especial, por exemplo. A gente vê aqui, nesse primeiro gráfico, a educação especial em relação à creche, a gente vê uma curva ascendente muito grande, né? A gente vê uma inclinação muito grande, a gente salta em 2021 para uma matrícula de 1999, para uma matrícula maior, não é isso? Que 10 mil crianças. Isso nos faz pensar sobre como esse acesso tem sido garantido, que essa população ela é crescente e que a gente precisa ter um olhar específico, um olhar que atenda essas necessidades peculiares, necessidades que faz parte, que são inerentes dessa população nessa faixa etária, né? Isso de 0 a 3 anos em creche. A gente também vê que isso acontece do mesmo jeito na pré-escola, que a gente tem uma ascendência, uma evolução na matrícula, certo? Essa oferta da educação, ela precisa realmente ser crescente para poder atender a uma demanda que vem crescendo anualmente, não é isso? E aí, olhando também para o recorte da evolução da matrícula por rede de ensino, para a educação indígena, também a gente observa que a gente tem uma variação dessa oferta e que a gente precisa observar de forma muito, muito próxima como essa população se comporta, como elas têm acessado a escola, como está esse acesso, essa permanência dessa população. Também nos é muito cara essa informação, e por isso trazemos aqui para que a gente esteja dentro do nosso diagnóstico esses dados que revelam a necessidade da oferta e da permanência de creche para a escola, seja para a educação especial, seja para a educação infantil, e todos os outros recortes que a gente sabe que fazem parte desse grupo grande e importante da população do nosso estado, que é a primeira infância.
E aí, outro recorte que a gente traz também é a educação infantil quilombola, né? Isso a gente observa que a evolução também nos deixa, de certa forma, contentes. A gente vê que essa evolução na matrícula da creche pré-escola, ainda que não tenha atingido as metas do último decenio, mas a gente vê que é crescente, né, que aparentemente estamos no caminho, que a gente precisa corrigir essas rotas, mas que a gente precisa olhar de perto para essas populações e garantir o acesso e permanência desses bebês e crianças que fazem parte desses grupos étnicos também, é isso? E aí a gente parte para a análise causal, né? A gente olha para a análise crítica, agora a gente vai para a análise causal. E essa análise causal, ela traz os principais dados que evidenciam a problemática no que diz respeito a esse acesso à permanência, né, de bebês e crianças na educação infantil. Foi uma análise feita olhando para essa oferta, como essa oferta e permanência se comportam em relação, como eu já disse anteriormente, aos mais pobres, às raças e aos territórios. Então, a gente é um olhar heterogêneo, multifacetado para a população cearense. E aí é importante a gente olhar para como isso, essa série histórica, né, como se comporta esse acesso para crianças brancas, pretas, amarelas, pardas, indígenas, no contexto do Brasil, é isso. E a gente vê que há uma desigualdade, né, pungente e que isso deve nortear o nosso olhar para o nosso plano estadual, entendendo que olhar para essas diferenças, para esse contexto, ele é fundamental para que a gente diminua, na verdade, erradique as desigualdades, né, torne essa educação equânime, não é isso? E aí eu trago um outro quadro, que é a evolução das matrículas por cor e raça no Ceará. E aí a gente vê que esse painel que a gente tem a partir do censo é um painel que traz a cor branca, preta, parda no aglomerado, outra e não declarado. Então, a gente já vê aí o início de um problema nessa heteroclassificação, né? Isso, que é o que a gente percebe, que a gente tem um problema nessa heterodeclaração, porque a gente não tem um recorte fiel de quem são de fato essas pessoas, como essas pessoas se autodeclaram. Então, já é um olhar, já é um problema que a gente precisa observar muito de perto para a gente ver quem são de fato essas populações, né? Então, precisamos ver estratégias aí para que a gente tenha mais objetividade, mais precisão nessas informações, não é isso? E aí, a análise causal nos mostra, né, que há um problema no financiamento, na estrutura, que esse financiamento e na infraestrutura, os investimentos eles são suficientes, eles estão abaixo do custo aluno-qualidade, não é isso? Então, a gente tem um problema de escassez de terrenos urbanos e uma precariedade estrutural das unidades. Nós temos aí um problema também de gestão de dados, nós temos ausência de indicadores padronizados para monitoramento e planejamento da demanda real. Então, esse foi um grande desafio para esse momento do diagnóstico, essa questão da gestão de dados, né, de não termos dados padronizados para que a gente possa fazer esse monitoramento. Então, essas desigualdades socioespaciais também existem, não é isso? A gente também sabe que existe fragilidade na formação desses profissionais, falta de concursos públicos, e uma alta rotatividade de profissionais temporários. No contexto social, eles impactam diretamente a violência territorial, a localização das escolas em áreas de vulnerabilidades também são causas, né, que estão associadas à questão do acesso e da permanência de crianças, né? E as causas críticas continuam sendo os recursos financeiros, que são insuficientes, esse subfinanciamento também, que é algo crônico, né, para a etapa da educação infantil. Temos lacunas nos monitoramentos, temos, como já disse, escassez dos espaços físicos, as disparidades socioespaciais e étnico-raciais, isso é uma realidade, precarização dos vínculos empregatícios também, a ausência de concursos públicos, como já foi dito. Sabemos que temos um déficit de profissionais, isso é algo que é uma tônica também, no que diz respeito à educação, e a segurança e violência nos territórios.
E aí, esse é um apanhado geral do que nós fizemos para a elaboração do nosso diagnóstico. Claro que aqui a gente trouxe um recorte do grande trabalho que nós fizemos, né? E aí já quero agradecer aí a todos que fizeram parte desse trabalho. Não vou dizer o nome para não correr o risco de não esquecer de novo, mas é uma equipe muito forte, muito potente, de pessoas muito engajadas com a educação infantil. E é isso. Obrigada, Érica. E aí eu quero fazer aqui uma fala, né, voltando aqui ao início de nossa fala, porque a gente teve um probleminha técnico, e pedir desculpas aí a todos os nossos ouvintes, né, todos os participantes aqui no YouTube da Formase. Infelizmente, estavam 2 links ativos e a gente precisou fazer a desativação de um link, entrar em outro link, e acabou que algumas pessoas perderam o início da live, né? Então, nós estamos hoje aqui, essa live é para apresentar todo o trabalho diagnóstico que a subcomissão da Comissão Intergestora, que está elaborando um plano, né, fazendo o planejamento da educação do Ceará para a próxima década, né, que esse encontro ele é o início de uma série de 13 transmissões ao vivo, com espaço de diálogo, escuta, construção coletiva, e que está voltada, né, ao futuro da educação cearense. Então, nós estivemos aqui com a apresentação inicialmente da Érica, né, trazendo aí a Érica falando dessa parte do primeiro objetivo, né, falando da educação infantil, que é coordenada essa subcomissão pela Beruze Jardim, que é secretária de Educação de Quixadá e presidente da Nudime. Então, falando sobre as diretrizes, acesso à educação infantil, ampliar a oferta de matrículas em creche, universalizar para a escola, com o objetivo de qualidade da educação infantil e garantir a qualidade da oferta e da educação infantil no nosso estado do Ceará. Então, agora a gente vai passar para a Aparecida. A Aparecida foi apresentada aqui, eu acho que boa parte das pessoas conhece, então não vou fazer o relato da descrição, até porque vai ficar gravado, né, toda essa live, então pedir aqui aos demais novamente desculpa pelo contratempo, né, vi que muitas pessoas estavam na outra sala aguardando este momento, então, Aparecida, vou passar aqui para você e que a gente possa aí, né, ouvir a Aparecida. Você tem 15 minutos e, se puder, fazer sua referência de autodescrição e aí a fala de boas-vindas a todos os participantes que agora sim estão no canal certo, na live correta. Ok, obrigada, Vládia. A minha autodescrição, vou começar pela minha autodescrição. Sou uma jovem senhorita, certo? Tenho mechas, né? Sou branca, os olhos pretos, estou de batom, um rosadozinho, estou de blusa preta, estou aqui num escritório, aqui tem alguns livros aqui nas minhas costas, livros que são importantes, né, para todo o nosso trabalho, e eu quero começar dizendo que eu sou a coordenadora da COEPS, diante do que foi lido no currículo, né, já estou 5 anos aí com política pública para a educação infantil, então eu venho lendo bastante para que a gente possa estar avançando dentro dessa coordenadoria, né, que trabalha com regime de colaboração aí para os 184 municípios cearenses, e a gente recebeu esse trabalho, né, aí vindo com a subcomissão, né, que tem aí a Verúzia, né, a presidente da Undime, secretária do município de Quixadá, e tem várias pessoas participando, várias instituições participando para estar colaborando nessa construção, como a Érica mesmo falou, desse projeto. Eu vou trazer um pouco do que a Érica falou, né, porque perdeu um pouco sobre isso, que é o objetivo 1, que fala justamente da questão do acesso, né, mas aí é um acesso que tem que vir com qualidade, né, não adianta somente dar acesso. Então, esse acesso ele tem que também ter qualidade para as crianças, né, do nosso estado do Ceará, já que o plano estadual de educação é do nosso estado.
Então, vou estar seguindo aqui um pouco, né? E a subcomissão, eu faço parte da subcomissão 1, né? Só que é do objetivo 2, né? A Érica ficou com o responsável, junto com toda a equipe, né? Para estar hoje aí, a gente está representando essa equipe que tem construído esse trabalho em conjunto, com a parte de acesso, eu fiquei com a parte de estar hoje dialogando com vocês com a qualidade da educação infantil. Por isso que eu comecei dizendo que não é só acesso. Esse acesso ele tem que ter uma qualidade da educação infantil e a gente garantir essa qualidade dessa oferta da educação infantil para todas as crianças, né? Então, isso, a gente está tendo esse objetivo 2 como premissa aí com esse trabalho que estamos construindo em conjunto com várias instituições, né? A gente tem representação da Undime, da própria Secretaria de Educação, da Secretaria Municipal, do Fórum, né? Aí tem a Vlad, também tem o Fórum, tem a Jesus, que daqui a pouco eu vou estar falando um pouco como é que está como a gente distribuiu esse trabalho dentro dessa subcomissão. Bem, a Érica falou um pouco dos marcos legais, né? Eu não sei se com a troca do link chegou a apresentar, mas aí nós temos a Constituição de 1988, né? A ECA, certo? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente não pode deixar de mencionar. A própria LDB, que é um marco muito importante para a educação infantil, dentro da educação básica. E temos aqui a LDB, né, que fala justamente, né, a lei aí 15.360, que foi muito importante dentro da educação infantil também. Mas eu também queria falar alguns marcos, algumas diretrizes, que é muito importante estar mencionando hoje, porque a gente não pode falar de qualidade sem falar dessas diretrizes, né? Que aí o marco legal, como a Érica já falou um pouco sobre isso, que é justamente que estabelece princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância, a nossa BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que a gente não pode estar deixando de falar, que são os direitos de aprendizagem em desenvolvimento, também trata do campus de experiência, aí também fala das questões também das faixas etárias, né, das etapas dentro da primeira infância, que aí bebê, crianças pequenas e crianças pequenas, né? E aí também tem o DCRC, certo? Que é o documento curricular referencial do nosso estado, é um documento novo, 2019, né? Porque eu digo que está em 2019, mas é novo, porque a gente precisa estar fortalecendo isso dentro dos nossos municípios. E aí os parâmetros, nós temos tanto o nacional, né, como também o estadual, né? No ano passado, né, saiu os parâmetros nacionais de qualidade de educação infantil, já o estado do Ceará já vem também dialogando com os outros parâmetros que já existentes, né? A gente implementou em 2021 no nosso estado do Ceará, né? E aí a gente tem as dimensões e dentro das dimensões as estratégias que tem norteado muito esse trabalho dentro do nosso estado e sempre nessa perspectiva da qualidade da educação infantil, certo? Então nos ajudou muito porque a gente tem documentos norteadores, né, que pode estar nos ajudando no âmbito estadual e também no âmbito municipal. Bem, aqui é o diagnóstico, a Érica falou um pouco sobre isso, mas aí eu vou só estar aqui retratando que a gente partiu do diagnóstico, né, e que é um fruto de um trabalho coletivo, que eu já falei anteriormente, para depois a gente ter o problema, certo? Com formulação para o objetivo, partimos dos descritores do problema, e aí vamos estar definindo as metas, né, desse objetivo 2, partimos das causas, eu vou falar um pouco dessas causas críticas aqui na apresentação, visando o alcance dessas metas e traçando aí futuramente essas estratégias, né? Bem,
O problema, né, essa baixa qualidade da oferta da educação infantil, certo? E aí a gente teve uma ajuda muito importante, né, o Estado do Ceará, que tem um sistema de avaliação permanente da educação infantil, né, que a gente iniciou esse trabalho em 2020, implementamos em 2021 em 10 municípios dentro do nosso estado, e no âmbito nacional do Brasil, 12 municípios, incluindo 2 municípios do nosso estado, certo? E reaplicamos novamente em 2024 com os 12 municípios, né, para que a gente entendesse o trabalho que vinha realizando desde 2021 com esses 12 municípios, então reaplicamos novamente, já que aplicamos em 2021 num período de pandemia. Então, precisava ter essa reaplicação novamente. Então, revela que é uma parcela significativa das instituições que apresenta níveis de classificado como inaceitáveis e inadequado, porque dentro dessa avaliação nós temos uma escala de qualidade, né, que vai de níveis mais críticos aos níveis mais adequados, né, inaceitável, inadequado, regular, bom e ótimo, né, dentro de cada dimensão dessa, né, são 6 dimensões que eu vou estar aqui apresentando para vocês, que são fundamentais dentro da qualidade, com destaque para a organização dos tempos, espaços e materiais pedagógicos. E aí eu falo um pouco aqui com a primeira dimensão, né? Que essa dimensão aqui é um panorama geral da escala da EAP, que eu quero ressaltar que essa escala ela já existia, já existe, já foi utilizada por outros países, mas aqui, se tratando do nosso estado do Ceará, a gente fez um estudo desses itens e adaptamos esses itens para a nossa realidade do nosso estado do Ceará. Certo? E aí é muito importante a gente estar partindo para esse estudo, né, para que a gente possa estar trabalhando com esse objetivo, que é a qualidade, a gente partir por evidências, né? Então, é importante, né, ressaltar que o Estado do Ceará tem trabalhado com o sistema de avaliação permanente da educação infantil e tem nos ajudado muito nesse trabalho, agora, nessa construção desse projeto. Né? Então, a gente tem 6 dimensões estruturantes, né? São dimensões que vai desde currículos, interações e práticas pedagógicas, diversidade funcional, alimentação, infraestrutura, segurança e equipe de gestão, que tudo que a gente precisa para estar avançando na qualidade da oferta da educação infantil do nosso estado. Aí vocês estão visualizando, né, na primeira dimensão, que a gente tem os resultados no âmbito nacional e estadual. A gente pode estar observando aí que o Estado do Ceará precisa avançar muito nessa dimensão. Né? A gente tem aí um retrato do nosso Estado do Ceará, certo? E aí é muito na questão dos eixos estruturantes, que é a questão de brincadeiras e interações. São os dois eixos que estão muito fortes dentro da escala da EAP, certo? Então, o que foi observado na época, né? Em 2024, entregamos o resultado para os 12 municípios em 2025. Foram 1.328 turmas que foram observadas, 12 municípios que foram dentro da escala EAP, são 81 observadores que trabalharam nesses 12 municípios, né? A gente trabalhou desde a educação infantil 2 até a educação infantil 5, se tratando da escala EAP, certo? E aí nós observamos que precisamos ter práticas pedagógicas mais alinhadas à BNCC e o DCRC. Certo? Foi a fragilidade que encontramos também a questão do DCRC, que precisa ser fortalecido enquanto currículo, a gente também observamos situações também frágeis na questão do repertório, da ampliação do repertório de práticas pedagógicas. Aí, já tratando da segunda dimensão, que é a diversidade funcional, né, que essa dimensão, ela revela justamente
um resultado bem alarmante, né? Em 2021, quando aplicamos pela primeira vez, foi mais alarmante, porque estava 99%. E agora, em 2024, do estado do Ceará, com 91%, certo? A gente está superando o resultado nacional. Então, o que se trata essa diversidade funcional? Que é justamente a gente trabalhar a questão das diversidades, né? Que é justamente o nível de processamento auditivo, visual, mobilidade ou cognitivo, certo? E aí a gente vê que tem dispõe, né, que se tratando de infraestrutura que não atende esse público, que não atende essas crianças, né? Há problemas também de professores que precisam de formação para estar trabalhando também, atuando com essas crianças, né? E aqui, seguindo, a gente também tem a questão da dimensão da alimentação, certo? A alimentação ela é composta por itens que buscam garantir o direito à segurança alimentar e também nutricional das crianças da rede pública, né? Algo que a gente tinha trabalhado muito na questão, um ponto muito importante que eu vou falar aqui, que a gente tinha trabalhado muito no período da pandemia, que as crianças lavavam as mãos. E isso foi perdendo durante esses anos, né, até 2024, que foi observado novamente, algo muito simples, que as crianças não estão lavando as mãos, e que é algo que é muito importante dentro da unidade escolar. A gente sabe que isso traz a segurança, né, da criança, o hábito de lavar as mãos, até mesmo com a questão de manusear esses alimentos, né? E aí um ponto muito importante é a questão da infraestrutura, certo? A infraestrutura é algo que está muito importante dentro do que nós estamos falando da qualidade, para a qualidade da educação infantil para nossas crianças cearenses, né? E essa dimensão, ela se refere justamente ao ambiente físico, né, da unidade educacional, materiais, estrutura predial e equipamentos, né? E aqui eu trato um pouco aí, né, que a gente, na questão do inadequado, a gente, mais uma vez, superando aí de forma negativa ao nacional, certo? 27%, né? E é algo que a gente precisa estar avançando, e a gente sabe o que é importante ter um ambiente de qualidade para essa criança, né? E aqui a dimensão segurança, né, que aí é diferente, né, da escala, né, da alimentação, da infraestrutura, do currículo. Ele trata uma escala diferente, que ele fala de situação gravíssima, situação de risco e situação manejável e situação adequada. Então, assim, é algo que coloca a criança em risco, né? E aí a gente sabe que as condições do espaço e de equipamento pode estar colocando a criança em risco. Por exemplo, algo muito simples que foi observado é uma tomada está acessível, uma tomada que está com fio ali, que pode trazer uma situação gravíssima, né, uma situação de risco para a criança, né? E outro ponto que também foi observado foi a ausência de extintores, de incêndio, treinamento para a própria equipe que está dentro da unidade escolar, corrimãos, grades de proteção e etc., né? Então, a gente precisa estar avançando para que a gente possa estar minimizando essa problemática, né? Dentro da dimensão de segurança. E aqui, por último, eu falo da dimensão de equipe e gestão, né, que a gente observa também os gestores dentro da unidade escolar. A gente viu aqui que a gente está bom, né? A gente superou no âmbito nacional 39%, né? Mas a gente precisa estar avançando aí, a gente precisa estar trazendo esse inaceitável para o inadequado, e assim para o regular e para o bom, e para o cenário ideal, que é o ótimo, que só está 1%. E aí a gente pode observar
que a equipe precisa, necessita de formação, né, de uma formação dentro da unidade escolar, né, para tratar, principalmente essas práticas pedagógicas, também com os professores, e aí o projeto político-pedagógico era algo que a gente também observou que, às vezes, o PPP não está alinhado com a unidade escolar, que o PPP precisa ser revisitado, então, foi dentro dessas 6 dimensões que é a escala de ambientes, né, da primeira infância. E aqui, avançando, eu vou falar um pouco, que foi justamente que a gente falou um pouco, da análise descritiva, né, trazendo as 6 dimensões, a gente partindo sempre por evidências, né, porque aí a gente tem políticas públicas mais assertivas, né. E aqui tem a análise casual, né, que são as 6 dimensões da EAP, que evidencia desafios, né, na qualidade da oferta de educação infantil no Ceará, caracterizando-se como multidimensional, e assim essa análise casual para o novo PE, né, o nosso plano que nós estamos construindo, reconhece que os desafios da etapa não se restringem apenas ao acesso, como eu falei anteriormente na fala da Érica, mas exige também uma agenda integrada de qualificação dessa oferta, né, orientada pela melhoria da qualidade dos ambientes de aprendizagem, pelo fortalecimento das equipes, como falei anteriormente na dimensão, tanto na primeira dimensão como essa última dimensão, a promoção da equidade, né, levar isso para todas as crianças, e pela garantia do direito das crianças, né. E aqui, avançando, né, essa análise casual, a gente sabe que a questão do financiamento e infraestrutura é muito importante, né? A dependência crônica de repasses federais, o próprio repasse para estadual, impede nesse investimento de obras, né? O próprio Estado do Ceará, ele tem avançado a entrega de centro de educação infantil de qualidade, mas a gente sabe que precisa estar avançando, porque a gente não... a proposta é que chegue nos 184 municípios do nosso estado, mas a gente não consegue ainda atender esse acesso, né? Então, precisa que os próprios municípios também façam esse trabalho, né, dessa construção de equipamentos de qualidade. Gestão de dados, trabalhando aqui a questão das evidências, né, da qualidade, mas a gente sabe que esse cenário, às vezes, a própria coordenação pedagógica torna-se burocrático e insuficiente, né? E a gente viu um ponto muito importante dentro dos dados que foram apresentados, a questão da valorização do profissional, né? Com fragilidade na formação, a gente tem a formação para professores e gestores da educação infantil, mas precisa que isso chegue em 184 municípios, né, para que as práticas pedagógicas elas sejam alinhadas ao ABNCC, ao DCRC, e isso seja um trabalho que chegue em todas as unidades da educação infantil, né? E, por último, aqui, o contexto social. A gente sabe que isso impacta muito, né? E a violência territorial e a localização das escolas, né? Principalmente em zona rural, né? Isso em áreas de vulnerabilidade, né? A gente sabe que isso é um contexto que a gente precisa estar olhando para isso. E aqui, as causas críticas, né? A gente precisa de financiamento mais focado em capital, né? Um uso crônico de prédios adaptados, espaços compartilhados. A gente observa muito que ainda existe espaço que é da educação infantil e do ensino fundamental, essa sobrecarga da secundarização da gestão, justamente o que eu falei anteriormente, escola com 2 etapas da educação básica, no atendimento, né? Formação inicial inadequada para a educação infantil. A gente sabe que as universidades, as instituições de ensino superior precisam avançar nessa questão da ementa, né, da formação inicial, dos cursos de graduação, e a formação continuada, ela em larga escala, desatrelada da prática pedagógica, né? A gente tem a formação continuada, mas nem sempre os profissionais, elas continuam na educação infantil, às vezes vai para o ensino fundamental, e isso acaba trazendo também
uma problemática, né? A falta de formação em serviços sobre educação especial nessa perspectiva, inclusive, precisa ser avançado. E, por último, aqui, a escassez crônica de profissionais e salas de atendimento educacional especializado, que é o nosso AEI, né? Adaptado à escala e às necessidades de bebês e crianças bem pequenas, né? E aqui eu trato um pouco os responsáveis por esse diagnóstico. Aqui é só uma representação, quero deixar bem claro, né? Tem outras pessoas envolvidas, mas aqui são pessoas que estão dentro, com essas pessoas, outras pessoas também estão trabalhando, né? Então, aqui tem eu colaborando aí junto com essa subcomissão, aqui tem a coordenação da Verusa Jardim, né? A Érica Laurentino, que falou anteriormente, também é da Secretaria de Educação, a Wanda Pérez, também é a gerente da célula da CADIM, que é a célula de apoio ao desenvolvimento infantil, da mesma forma a Ieda Pires, né, que devem estar todos nos assistindo nesse momento, nessa tarde, a Manuela Pinheiro, que faz parte da Secretaria Municipal de Quixadá, que trabalha justamente com a Secretaria Municipal de Quixadá, a Verusa Jardim, né, aqui eu já falei dela por diversas vezes, e aqui, por último, a Maria de Jesus, que faz parte do Fórum, né, aí da Educação, certo? E aqui eu tenho toda a comissão gestora do plano, né, como eu falei, aqui é uma subcomissão, e acima dessa subcomissão tem a comissão gestora do plano, né, que tem a nossa secretária da pasta, a Jucineide, a Maria Luísa Alves, que é do CIE, né, do Conselho, a Ana Vlad, que está hoje fazendo essa mediação brilhantemente do Fórum, a Alexandra, da UNC, a Verusa, da Undime, o Cândido Bezerra, da CECITES, e o Guilherme Sampaio, né, que está aí, né, que é o deputado estadual, né, que está dentro da ALES. Então, assim, aqui eu participo da construção da educação do Ceará para a próxima década, né? Acho que aqui é só uma representação, tem outras pessoas envolvidas, e aqui eu encerro um pouco a minha fala, para que a gente possa estar abrindo, né, Vládia, para que as perguntas ou alguma dúvida, essa live vai ficar gravada, né? Então, o que nós queremos é a educação infantil, uma educação infantil de qualidade no Ceará, que nasce da colaboração e se consolida com o planejamento estratégico para as próximas gerações. Vamos juntos planejar a educação do nosso Estado para a próxima década. Obrigada aí a todos que estão nos assistindo. Obrigada, Aparecida, e é muito bom, né, a gente ver que já estamos nessa construção, né, já estamos nessa construção quando a gente junta todos esses atores aí para fazer esse levantamento de informação, esse diagnóstico que é necessário. E aí eu tenho uma pergunta aqui, primeiro para a Érica, e aí eu vou fazer essa pergunta aqui para a Érica, e logo depois tem uma pergunta aqui também para a Aparecida, tá? Érica, qual a importância dos dados para a elaboração do diagnóstico, né? E aonde buscar essas informações, esses dados, para que facilite, para que esses municípios possam também, né, fazer levantamento dessas informações e um diagnóstico com a realidade do seu município, para que tenha um plano que seja a cara real do município, para que ele possa trabalhar durante esses 10 anos. Ô, Vlad, excelente pergunta. Hoje, nós temos uma máxima de que dados são as novas commodities. Isso quer dizer que os dados, eles sinalizam para um trabalho mais efetivo, não é isso? Então, pensar em dados para a educação é pensar em evidências, né? É atuar a partir de evidência. Então, ter acesso a dados claros, a dados reais, a dados organizados, ele é fundamental para o nosso diagnóstico dentro da educação, para a gente ter um raio-x da realidade e a gente poder perceber que realidade, poder atuar sobre essa realidade, para que a gente possa ir pensando na administração pública, otimizar recursos, aplicar recursos de forma mais efetiva, não é isso? Pensar para quem está na administração pública, atuar por meio dos dados é o caminho mais assertivo, no sentido do que eu já disse anteriormente, de otimizar recursos, de otimizar tempo e de garantir
que a gente resolva os problemas que, de fato, existem na sociedade. Então, pensando na educação, ter acesso a esses dados é fundamental. Então, é um dos nossos gargalos nessa questão do diagnóstico. Nós ainda temos uma dificuldade de ter acesso a esses dados, certo? Esses dados, eles ainda não se configuram da forma em recortes mais minuciosos, em detalhes mais precisos, para que a gente possa pensar nas nuances da nossa população, tá bom? Então, para quem está pensando em fazer e já ir articulando o seu diagnóstico para o Plano Municipal de Educação, não é possível fazer educação para se promover com qualidade e equidade essa educação sem ter acesso a dados fidedignos da sua realidade. Então, eles são fundamentais. Obrigada, Érica. E aí nós estamos aqui numa live, né, com mais de 100, quase 200 pessoas aí acessando, pessoas de créditos, da gestão municipal, dos fóruns, dos conselhos. Então, agradecer aqui a participação deles, né, e que quiserem contribuir aí com perguntas aqui para os nossos dois painelistas, pode colocar no chat aí do YouTube que a gente irá fazer. Então, tenho aqui uma pergunta para a Aparecida, né, Aparecida que trouxe aí dados preocupantes, que nos traz uma reflexão para olhar para dentro do chão do nosso município, para ver a realidade das nossas crianças, principalmente aquela criança que a gente vê sempre, e eu me lembro de uma fala recente que eu ouvi no projeto Pequenos Passos, do doutor Hugo Mendonça, ele disse que, já a referência de uma outra pessoa, que eu não lembro agora, mas dizendo que a primeira infância não tem EJA, né? Então, a gente tem que cuidar do agora, e que esse agora a gente possa olhar para esses dados. Então, diante dos resultados que foram apresentados nesse sistema, né, de avaliação da educação infantil, aplicado em 12 municípios, que foi em 2024, né, tem com evidências e para recomendações para os 184 municípios, que recomendações seriam essas, Aparecida? Para esses municípios, trabalhar não só esses 12 municípios, onde foi feito esse levantamento de dados, mas também para todos os outros municípios que vão se debruçar sobre o diagnóstico, né, pelo monitoramento que foi feito dos seus planos, para replanejar ações voltadas para esse público, né, de crianças 0 a 3 anos, para o acesso à creche e à pré-escola, mas também para trabalhar isso, que é um trabalho que vai levar aí 10 anos, lógico, fazendo replanejamentos e reavaliações desse trabalho, dessa conjuntura toda dentro do plano estadual e plano municipal de cada município. Ok. Vlad, é o seguinte, né? O sistema de avaliação permanente da educação infantil, aplicamos em 12 municípios, mas 2 municípios diferentes, com realidades diferentes. Então, para isso, justamente, a gente conseguir sair com recomendações para os demais municípios que não participaram. Por exemplo, né, pela sua robustez do que é a escala de ambientes, certo? A gente tem como estar saindo com recomendações. Por exemplo, a gente observou que as práticas pedagógicas, elas não estão alinhadas aos nossos documentos norteadores, a BNCC e o DCRC, certo? Então, é algo que a gente pode estar avançando dentro dos planos municipais dos municípios que vão fazer os seus projetos também, certo? Segurança, né? Porque eu estou falando assim que um cenário que a gente ficou muito preocupado, que foi a segurança e a diversidade funcional. Então, a segurança, ter ambiente interno e externo mais adequados para as crianças, né? De forma mais com qualidade, que atenda essas crianças. Algo muito simples, que a gente observou. Muitos não tinham extintor, né? E quando tinha, a própria gestão não sabia utilizar. Então, é algo que a gente pode, que os municípios podem estar visualizando, né, que pode estar avançando nessa perspectiva. A questão mesmo da alimentação, né? Também, assim, quando eu falo alimentação, não é o cardápio em si, né? É como essa rotina, como a alimentação está na rotina da criança, a criança participar dessa construção. Então, tudo isso é práticas,
né, que pode estar sendo trabalhado com essas crianças, né, tudo de forma intencional. Então, assim, a gente pode estar saindo com recomendações, a própria educação ético-racial, a diversidade, olhar para essas diversidades, né, um ambiente que possa atender todas as crianças, né, então, assim, todos esses pontos que foram falados aqui, tratados, a gente pode estar saindo com recomendações para os outros municípios, os municípios que não participaram, que eles podem estar partindo por evidências, né, esse boletim do Estado do Ceará, ele está acessível para todos os municípios, para que eles possam estar construindo a partir desse boletim, né, do sistema de avaliação, também está construindo o seu plano municipal, que isso é muito importante, a gente está saindo de forma baseada em evidências, né, e sempre com essa questão dos dois pilares muito fortes, que é a questão de evidências e a equidade. Né? A gente não pode esquecer esses dois pontos dentro do plano municipal, da mesma forma que a gente não pode esquecer dentro do plano estadual. Correto, Aparecida. E assim, há desafios, né, gritantes, há desafios que a gente já superou, mas que a gente também não pode se acomodar. Então, aqui tem não sei se bem uma pergunta, mas ele fala que Vander Lúcia Souza fala, ponto importante é a colaboração do Estado na manutenção de recursos adequados à faixa etária com jogos pedagógicos, materiais para a faixa etária, brinquedos que atendam às necessidades dos bebês, né, crianças. E aí tem aqui onde posso, a Vander Lúcia também pergunta onde posso acessar o resultado do SAEB da educação infantil. E aí, se vocês não souberem aí dessas duas informações, podem, né, passar. Mas eu tenho outra pergunta aqui para a Érica, tá? Então, qual o maior desafio para o acesso e permanência de bebês de 0 a 3 anos e os de 4 a 5 anos? A pergunta é importante porque até separa nas faixas etárias, né? E a gente sabe que os desafios, eles são, embora alguns sejam comuns às duas faixas etárias, assim, mas a gente também tem desafios que são muito próprios da creche, da oferta de creche, de 0 a 3 anos. Um deles, eu gostaria de dizer assim, que eu acho que é um fator cultural muito forte, é de que bebês e crianças muito pequenas não têm direito a acesso à escola, né? Que as famílias ainda acham que botar as crianças em creche só se a mãe trabalhar, ainda tem essa visão assistencialista de que esse espaço não é para o desenvolvimento pleno da criança. Então, esse fator cultural ainda é muito forte, não só entre os profissionais, entre as famílias, né? E a gente sabe que é um direito da criança, é um direito dos bebês ter acesso à creche, não com essa visão assistencialista, mas com essa visão de que elas têm direito a estar em um espaço que elas estejam ali em permanente olhar de cuidar e de educar pelos profissionais que estejam ali, visando esse desenvolvimento pleno integral desde a mais tenra idade, não é isso? Então, essa vaga de creche, ela é um desafio muito grande para a nossa sociedade, perpassa por essa questão cultural, mas também perpassa pela questão do investimento, pela falta de investimento nessa etapa, não é isso? Há uma falácia que diz que essa vaga é cara, mas o que é caro na educação? Caro é não ter acesso à educação de qualidade. Esse é um custo que a gente paga muito alto por uma sociedade que não oferta essa vaga, ainda que seja para bebês e crianças, né? Elas têm, é um direito que tem. A gente sabe que as crianças, se têm acesso a esse desenvolvimento, a essa mediação com esse conhecimento, a esse acesso a cuidar e educar, desde bebês, a gente sabe que o desenvolvimento pleno e integral dela vai se efetivar ao longo da sua vida, né? E por isso que a gente tem índices ainda que não atingimos nem o último percentual do nosso plano, que era de 50%, mas a gente está no caminho. Eu acredito que a gente está partindo dessa compreensão de que é importante, sim, que exista a vaga de creche, mas pensando sempre no direito que a criança, que bebês e crianças bem pequenas têm de já estarem nesses espaços
de convivência, que esses espaços sejam espaços que garantam esse desenvolvimento pleno e integral. E de 4 e 5 anos, a gente tem, infelizmente, um percentual muito bom, né? A gente tem aí um índice que está mais de 95%, entretanto, a gente sabe que 4 e 5 anos já é uma oferta obrigatória. É isso? Então, se é obrigatória, se temos qualquer percentual de criança fora da escola, está errado. Essas crianças precisam estar na escola. E aí a gente pode... a maior dificuldade talvez seja uma questão territorial, olhando para o nosso estado, olhando ainda para as crianças indígenas, para as crianças quilombolas, para as crianças pretas. A gente observa que esse recorte é muito acentuado, essa ausência dessas crianças nesse recorte de pessoas negras, pessoas pardas. Os mais pobres estão também fora da escola. Então, é uma questão de desigualdade que é patente, infelizmente, na nossa sociedade, para a gente garantir que essas crianças tenham acesso e universalizar a pré-escola. A gente precisa olhar para essa parte da sociedade, para essa população, e é aí que a gente vai garantir os 100%. É olhando para essa população, que são elas que, infelizmente, têm um índice maior de não permanência na escola. Então, é isso. Obrigada, Érica. E aqui eu tenho mais uma pergunta, né, para a Aparecida. Aparecida, a partir desse diagnóstico, tem como os municípios realizarem seus planos municipais com base nesses dados? E aí, para trazer também para vocês a informação, né, que a Aparecida, no finalzinho da apresentação dela, tinha lá a referência sobre o site que foi criado aí, né, pela SEDUC, juntamente com toda essa comissão gestora, né, apoiando, olhando para quais informações eram necessárias estar ali, que detalhes precisavam estar ali para municiar esses municípios de informações, de dados, né, de referências, para que eles fossem buscar lá, para também fazer o levantamento dos seus dados, dos seus municípios, dos seus diagnósticos. Então, acesse, eu vou botar no chat do YouTube aí, é www.pe.seduc.ce.gov.br. Esse aí é o site, é o endereço do site do Plano Estadual de Educação, onde vai estar lá, com muitas informações, né, informações que nós trouxemos hoje para vocês, e conforme as lives forem ocorrendo de cada subcomissão, ele será disponibilizado para vocês, né, dos municípios, das CREs, das gestões, dos movimentos sociais, né, de todos que fazem parte da gestão educacional do Estado do Ceará, poderão ter acesso, dar suas informações lá, né, prestar sua colaboração também, porque a gente vai haver outros momentos, né, momentos presenciais de discussões, momentos de conferências, de audiências públicas que nós ainda faremos ao longo de todo esse planejamento aí do plano estadual, que não é um plano de meses, mas um plano de década, né, no caso 10 anos aí, e vai impactar diretamente aí na vida de muita gente. Então, Aparecido, se você puder nos dar resposta, né, a partir desse diagnóstico, tem como o município realizar seus planos municipais com base nesses dados? Tem sim, certo? Vou trazer um ponto muito importante. Em 2021, essa escala, como eu falei, que ela já existe, né, numa escala nacional, né, que foi aplicada em 2021, 12 municípios para o Brasil todo, certo? Em 2024, nós reaplicamos em 12 municípios do nosso estado, porque ela é de forma amostral, certo? Então, tem como, sim, essas informações elas vão estar tudo nesse site, cada município fazer a leitura desses dados e olhar para a realidade do seu município. Porque, às vezes, o município ele investe muito em formação, né? Estou dando aqui um exemplo. Formação para os profissionais da educação infantil, certo? Mas esses profissionais, eles não ficam dentro da educação infantil. Eles vão para a próxima etapa da educação básica. Tá? Então, assim, é algo que precisa estar olhando sobre isso. Bons profissionais, eles têm que estar na educação infantil, porque estamos cuidando das crianças,
né? E essas crianças esperam muito pelo município, pelo nosso estado. E essa criança, ela é o futuro que vai estar na educação, no ensino fundamental, que vai estar no médio. Então, quanto mais eu investir na primeira infância, certo? Mais resultado eu vou ter dessa criança, né, de forma positiva, nas próximas etapas. Então, assim, é você olhar para o seu município e ver o que é que o seu município está fazendo, certo? Dentro desses dados estatísticos, essas 6 dimensões, e o que é que eu estou precisando investir mais, o que é que eu posso avançar, e o que é que eu posso começar a fazer que ainda não comecei ainda, né, para médio, curto e longo prazo nesses 10 anos. Então, tem como, sim, cada município estar olhando para essas 6 dimensões e olhando para dentro do seu município. Ok, Aparecida, obrigada. Aqui no chat não tem mais perguntas, né? Nós vamos aqui, então, finalizar esse momento, né, essa tarde hoje, que foi para mim, assim, muito proveitosa, né? Estou pedindo aqui para repetir o site, né? O site é www.pee.seduc.ce.gov.br. Então, o endereço está aí no chat também, tá? Então, vocês podem acessar, né? E vão ter no decorrer do acontecimento das demais lives, né? Que a próxima live está aí prevista para o dia 9 de junho, por esse mesmo canal aqui da Farmácia, tá? Vai falar sobre acesso, trajetória e conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Essa subcomissão é a subcomissão 2. Ela vai tratar também da aprendizagem no ensino fundamental e no ensino médio. Então, dia 9 de junho, já marca aí na sua agenda para que você possa estar aqui junto conosco, né, participando, dialogando aí, vendo qual foi o diagnóstico, né, que essa subcomissão do Plano Estadual de Educação apurou de dados, de informações que possam contribuir aí também com o planejamento de vocês no município. Então, eu gostaria de pedir aqui a Érica e a Aparecida para fazer suas considerações finais, para que a gente possa, né, dar encerramento a essa tarde maravilhosa aqui de compartilhamento, né, dessas informações. Então, Érica, por favor, e logo em seguida, Aparecida. Bom, gente, para finalizar, né? Na verdade, para não finalizar, porque o trabalho continua, isso foi só o primeiro passo, né? Dizer que é sempre um prazer fazer parte de uma sociedade, né? Eu ouso dizer assim, que o Ceará tem despontado aí como um estado que configura em primeiro lugar em educação. A gente sabe que tem muita coisa para avançar ainda, mas é importante a gente salientar que a gente tem uma capacidade técnica incrível, que a gente tem pessoas assim extremamente compromissadas com a educação como um todo, mas eu quero puxar aqui a sardinha para o lado da educação infantil, que a gente sabe que hoje configura como etapa aí na boca de todo mundo, seja de economista, seja de prefeitos, secretários, uma temática mundial. Que bom que está todo mundo abrindo os olhos para essa etapa, sabendo que é importante investir nessa etapa. E eu quero dizer que a gente está pronto para esse investimento, que vê esse investimento, que a gente está aqui fazendo essa pesquisa de forma muito minuciosa, muito cuidadosa, com muita responsabilidade, porque é um plano aí que vai olhar para os próximos 10 anos e dizer da minha satisfação e, sobretudo, da minha responsabilidade e botar aqui em público também do meu compromisso, né? Das pessoas que trabalham comigo, com trabalhar para que a gente efetive, de fato, esse acesso e permanência com qualidade na educação infantil. Então, é isso que eu quero falar com a sociedade cearense e me comprometer, e eu sei também que eu falo que em nome também das pessoas que fazem parte, que trabalham comigo e também que fazem parte de todo esse conjunto de pessoas à frente dessa liderança, dessa busca por essa educação infantil com qualidade e equidade, que a gente possa fazer um trabalho de excelência por meio de evidências, para que a gente alcance os nossos objetivos, que é a promoção da qualidade e equidade da educação infantil e da qualidade, equidade e igualdade também, que eu aprendi recentemente, que a igualdade também faz parte, é importante, da educação infantil cearense, para a gente possa aí continuar também, para os próximos 10 anos, sendo o Estado em primeiro lugar na educação do nosso país. É isso. Obrigada. Aparecida. Obrigada, viu? Eu queria também aqui agradecer a Érica, né? A Érica tem feito um trabalho
maravilhoso junto comigo, né? É uma coordenadoria que tem 2 células, né? Uma célula que trabalha com a criança já na unidade, a outra com a família dessa criança. Também a gente precisa cuidar da família também, porque aí está cuidando da criança, né? Então, assim, trazendo um pouco do que foi falado agora à tarde, é sempre muito importante a gente partir das evidências. A gente tem políticas públicas mais assertivas, como eu falei anteriormente. Então, eu deixo aqui que os municípios olhem como é que está a educação infantil do seu município, o que é que você pode estar avançando. Da mesma forma, o Estado do Ceará vai estar fazendo isso. A gente tem esse cenário, né, mas esse cenário, há 3 anos atrás, ele estava bem pior do que está aí, né? A gente avançou, né, mas a gente sabe que se tratando de educação, as coisas elas vão mais lenta, né, porque são vários processos, né, para que a gente concretize um trabalho de qualidade, né. Então, assim, a gente vai estar trabalhando no âmbito do Estado do Ceará, né, para a gente estar avançando dentro do regime de colaboração, esse regime de colaboração que vem avançando, que vem servindo de referência para outros estados, é importante salientar isso. E a gente vai, essas continuidades, a continuidade das políticas públicas é muito importante, né? Então, o Estado do Ceará tem esse avanço porque as políticas vêm tendo continuidade, né? Então, assim, é importante que o município também tenha essa visão, né, de continuidade das suas políticas, das suas ações, das suas estratégias dentro do município, né? Porque se eu tenho uma educação infantil, se eu atendo a todas as crianças, eu atendo essas crianças com qualidade, né, o desenvolvimento pleno, né, dessa criança é muito importante para a sua vida adulta, né? Então, é agradecer a cada um que nos assistiram, né, a cada um que assistiu, né, agradecer a CRED, né, que eu vi que tem algumas CREDs aqui, a município, professores, gestores, a própria equipe da COEPS está toda nos assistindo, da Coordenadoria de Educação e Promoção Social, são os nossos maiores fãs, né, Érica? Certo? Mas é porque a gente faz esse trabalho em conjunto, o trabalho é nosso, tudo que está aqui, eu tenho toda uma equipe por trás trabalhando junto comigo. Então, gratidão a todos vocês e a gratidão também para os municípios que têm acreditado nesse trabalho que o Estado do Ceará vem fazendo com a educação infantil. Obrigada, Aparecida, obrigada, Érica, por ter disponibilizado o tempo de vocês e conhecimento para estar hoje aqui conosco, né, nessa tarde, né, trazendo todo esse diagnóstico dessa equipe, dessas comissões que estão aí trabalhando, se debruçando sobre esses dados, sobre essas evidências, né, para que possa auxiliar os municípios a realizarem seus planos, né, a elaborarem seus planos e também trazer a realidade do nosso estado do Ceará, porque quando a gente vai lá fora, muita gente fica dizendo que quer superar o estado do Ceará, né, Piauí, Bahia, tudo dizendo que quer superar o estado do Ceará em questão de educação, e que a gente sabe que permanecer, às vezes, nesse patamar é difícil, mas que a gente também precisa olhar para as nossas fraquezas, né, as nossas deficiências, e identificá-las e corrigi-las. Então, agradecer profundamente aqui a presença, a escuta e a contribuição de todas e de todos que nos acompanharam nesta live dedicada ao planejamento da educação do Ceará para a próxima década. A apresentação da subcomissão 1, né, dessa comissão que faz parte da comissão gestora, né, trazendo as diretrizes do acesso à educação infantil, ampliar a oferta de matrículas em creche e universalizar para a escola. Esses objetivos, né, que é a qualidade da educação infantil, garantir a qualidade da oferta da educação infantil, que é muito importante para que nossas crianças estejam garantidas, né, com essa qualidade da oferta da educação infantil. Nossas reflexões de hoje, conduzidas por vozes experientes e comprometidas com a educação pública, reafirmando o compromisso com a educação infantil do nosso Ceará. Então, reafirmando o quanto é necessário fortalecer os laços entre estados e municípios nesse regime de colaboração, que o Estado do Ceará faz tão bem, né? Unir esforços e manter o foco na garantia de uma educação com qualidade social, equidade e justiça, né? A mediação de hoje foi feita por mim, que coordena um colegiado plural, participativo e de grande relevância para a democracia da nossa política educacional,
né, que é o Fórum Estadual de Educação do Ceará, e que tem vários representantes também na comissão gestora, nas subcomissões, né, e que este é mais um processo de acompanhamento e aprendizado e compromisso com a educação pública do Ceará. Que essa live seja semente para muitas outras rodas de conversa, escutas ativas e compromissos efetivos em torno do Plano Estadual de Educação 2026-2036. A próxima live será no dia 9 de junho, então já agenda aí no seu calendário, né? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, só não vou dizer assim, bota o sininho para despertar, né? E traremos esses objetivos, o objetivo 4 e 5, né, que eu já relatei aqui, né? E finaliza este momento com essa reflexão de Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, vamos usar essa arma para que a gente possa seguir, né, armando todas as crianças, adolescentes e adultos com coragem e esperança, e sempre mais com a vontade latente da alma que está representada em cada um de nós, em cada criança e adolescente que sonha e deseja um mundo melhor. Né? Então, vamos à luta, planejar juntos a próxima década do Plano Estadual de Educação do Ceará e auxiliar os municípios, né, cearenses no planejamento dos seus planos municipais de educação. Muito obrigada a todos vocês que participaram até este momento aqui conosco e até breve, dia 9 de junho. Então, não falta este momento. Então, obrigada a todos. Tchau, tchau.